O draft da NBA é um evento anual que desperta grande expectativa entre os fãs, jogadores e equipes de basquete em todo o mundo. Trata-se de um processo em que as franquias da NBA têm a oportunidade de selecionar jovens talentos do basquete universitário ou de ligas internacionais, para competir no mais alto nível do basquete mundial. With the first pick, the Philadelphia 76ers select Allen Iverson from Georgetown University. A importância do draft na NBA é indiscutível, pois representa uma das principais vias de renovação e revitalização das equipes, além de gerar um equilíbrio competitivo. Cleveland Cavaliers select LeBron James. Tem um impacto significativo na economia do basquete, movimentando milhões de dólares em negociações e contratos entre equipes e jogadores. O draft da NBA também alimenta a paixão e o entusiasmo do fã do basquete, que acompanha de perto as escolhas e acabam apadrinhando os jovens atletas em sua cidade. Please, don't be Spurs. Don't be Spurs. O draft tem também o potencial de promover a diversidade e a inclusão no esporte. Ao abrir as portas para os jogadores de diferentes origens étnicas, culturais e geográficas, o draft demonstra que o basquete é um esporte global que acolhe talentos de todas as partes do mundo. The Milwaukee Bucks select Giannis Antetokounmpo from Athens, Greece. Mas nem sempre foi assim. Você conhece a origem das regras do draft da NBA? Como é definida a ordem de escolha dos times? E se um jogador quiser recusar ser draftado? Existe alguma crítica a esse modelo vigente na liga? Então vamos lá bater um papo completo sobre tudo a respeito do draft na NBA. Um jogo de basquete tem tempo para começar e acabar, assim como uma carreira. Mas um legado é eterno. Okay, so the Browns now have 10 minutes on the clock to make a choice. And the 2023 NBA draft will be made by the New Orleans Pelicans. Wemby is going number one. He's going to the Spurs. A história das regras no draft da NBA. O draft é um evento quase tão antigo quanto a própria NBA. Em 1937 é criada a NBL, a National Basketball League. E em 1946 foi criada a BAA, a Basketball Association of America. At New York's Madison Square Garden, a City College quintet faces 5 fast and fancy web feet from the University of Oregon. Essas duas ligas competiam pelos patrocínios, melhores jogadores e, claro, pela audiência do público. Porém, o primeiro draft da história acontece em 1947, num evento que juntou as duas ligas. Isso já era um sinal para o que estava prestes a acontecer, 2 anos depois, em 1949, quando a BAA absorveria a NBL e se tornaria a NBA. Today, November 1st, marks the 75th anniversary of the first game in league history. Bom, mas daqui a pouco a gente volta para esse evento e tenta entender por que duas ligas concorrentes resolveram criar o draft juntas. Mas o termo draft, que pode ser traduzido como rascunho ou projeto, nada mais é do que uma prática de tornar jogadores amadores em profissionais. Simples assim. O lugar para onde as ligas esportivas americanas de cara já batiam o olho para escolher esses jovens promissores eram as universidades, que em geral costumam ter programas esportivos bem desenvolvidos em sua grade curricular de atividades, sistemas de bolsas para alunos com bons desempenhos esportivos e boas equipes de desenvolvimento de atletas para conseguir competir. Inclusive o basquete era muito mais consolidado no circuito universitário nessa época. Então era unir o útil ao agradável, pescar atletas das universidades ou até mesmo de outras ligas menores que tivessem bons jovens, aproveitando da estrutura bem definida e do aspecto cultural das comunidades americanas, que sempre visavam fortalecer os ambientes acadêmicos e esportivos. Talvez seja por isso que o draft surge como algo muito simples, sem muitas regras e até mesmo sem muito trato social com esses atletas. E bem, a gente tá falando dos anos 40, né? Então questões de classe social, discriminação racial, tudo isso era muito mais proeminente na sociedade americana dessa época. Até por isso, esse sistema do draft recebeu diversas críticas ao longo dos anos, que a gente vai comentar aqui ao longo desse podcast. Mas o nosso foco aqui vai ser falar da questão da evolução das regras de seleção, e não em questão de trocas ou contratos. Hoje em dia, a imagem que a liga quer passar é de que tem bem mais preocupação com a justiça dos critérios de seleção e por isso possui regras muito bem definidas. Antes da gente viajar no tempo e entrar de cabeça na primeira metade do século XX, vamos retornar um pouquinho para 2022, mais especificamente no dia 23 de junho de 2022. Muito boa noite a
a todos vocês. Hoje vamos fazer história juntos mais uma vez. Do draft da NBA, vamos conhecer as estrelas que vão chegar ao melhor basquete do mundo. Nesse dia, no Barclays Center em Brooklyn, Nova York, o jovem brasileiro Gui Santos era draftado. With the 55th pick in the 2022 NBA Draft, the Golden State Warriors select Gui Santos, from Brasília, Brasil. Para a gente entender como é viver esse processo, vamos usar aqui de exemplo a trajetória do Gui até chegar no Warriors. A primeira pergunta que vem é sempre qual o primeiro passo? Quando você é um jovem jogador brasileiro, por exemplo, que tem talento, joga em alto nível e tem o sonho de ir pra NBA. E aí, Gui? Primeiro, você tem que chamar um pouco da atenção dos olheiros aqui. Tipo, esse processo é um processo muito longo. Começou quando eu tinha 17 anos, que eu ia pra uns camps que tinham da NBA, da FIBA, e o pessoal lá da NBA sempre manda scouts, olheiro pra vir pra cá, pra assistir a gente, pra ver de perto, assim, o moleque, a evolução. Aí fui num camp em 2018, depois eu fui em outro camp em 2019, mas começou aí os caras já foram me acompanhando e tal, e logo depois, né, eu comecei a jogar no adulto, foi quando depois da seleção, né, se não fosse ele, velho, eu acho, não sei se ia estar aqui não, que é o Petrovic, foi o técnico da seleção, assim. Ficar de olho nesses eventos de olheiros criados pela NBA, os famosos camps, é fundamental. Você pode acompanhar pelo programa da NBA Basketball School, que existe no Brasil desde 2019. O link desse site vai estar no post. Você também tem que estar sempre próximo de nomes fortes desse esporte, como técnicos, os scouts e os agentes do meio. Além de que, é claro, tudo isso gera muito custo. Viagens, os camps têm taxa de inscrição, alimentação e tudo mais. Por isso, a procura de patrocinadores ou fomentos do governo é importante também. O próximo passo é se atentar às regras do processo. Existem alguns critérios para o jogador ser elegível no draft. O jogador tem que ter ou completar 19 anos no ano do draft e ter jogado pelo menos uma temporada desde a formatura do ensino médio. O jogador tem que se inscrever 60 dias antes do draft. Todos os jogadores que jogaram por universidades americanas são elegíveis ao recrutamento, e aqueles que estão no último ano dessas universidades já são automaticamente elegíveis também. Os jogadores internacionais podem se inscrever no draft a partir dos 19 anos. Além disso, devem estar morando pelo menos há 3 anos fora dos Estados Unidos para serem alocados nessa categoria. Após os 22 anos, os prospectos internacionais já são elegíveis ao draft automaticamente. Primeiro você senta com o seu agente, né? Seu agente fala, tem time interessado, tá, vamos escrever seu nome. O que aconteceu comigo? Vamos escrever seu nome. Aí eu fui escrever meu nome, viajei pros Estados Unidos, treinei com, acho que 9, 10 times, o primeiro draft de 2021. Só que nenhum time meio que deu a certeza, assim, de que ia me draftar e tal. E aí meu agente falou assim, você é novo, você tem 19 ainda, você pode vir até os 22 pro draft, então não tem por que a gente queimar essa ficha agora. Então vamos tirar o seu nome agora e você volta ano que vem. E aí você fala, não, beleza, voltei pra cá, gastei mais uma temporada no NBB, evoluí, joguei melhor, ganhei um pouco mais de força, de massa, voltei pra lá, os caras gostaram, assim, da minha evolução, tudo. Aí teve um monte de acontecimento aí, né, que ficou um pouco, que dificultou um pouco essa questão do draft aí, mas aí no final acabou que deu certo. O Gui falou isso porque nenhum jogador é elegível para mais de 2 drafts. Há a possibilidade de se inscrever no draft e logo retirar o seu nome. Isso acontece muito para os jogadores testarem o mercado e entenderem em que estágio eles estão para uma possível seleção. No entanto, se retirar seu nome uma vez, quando se inscrever novamente, o nome não pode mais ser retirado. É por isso que um jogador não pode recusar um time quando ele é draftado. Se ele deixou o nome lá, tem que ir até o final, para onde foi escolhido ou posteriormente para onde for trocado. I'm sorry about this and that. I'm like, what are you talking about? He's like, you ain't see? I'm like, see what? He's like, you got traded. Para vocês conhecerem mais da história do Gui Santos, o link da entrevista completa vai estar no post. Não é incomum também a gente ver casos de jogadores americanos que vão para ligas internacionais antes de irem para a NBA. O caso que vimos acontecendo com o LaMelo Ball, que jogou em 2018 pelo BC Prienai, na Lituânia, e no ano seguinte foi pro Illawarra Hawks, da Austrália. Essa é uma maneira de um jovem jogador se tornar elegível, já que qualquer jogador americano que assinar um contrato e jogar por um time internacional é automaticamente elegível aos 19 anos. E ao mesmo tempo, é uma maneira desse jogador evoluir seu jogo enquanto joga numa liga profissional por aí. Até 2005, era permitido se inscrever no draft diretamente do ensino médio, como foi com Kobe Bryant em 96 e LeBron James em 2003. E o motivo para essa mudança é um só: amadurecimento. Para efeito de comparação de como essas regras evoluíram para uma versão mais ética e inclusiva, eu preciso contar uma história para vocês. Então vamos voltar no tempo para 1968. Wanna run in, yeah, down on the
Naquela época, os jogadores eram obrigados a ficar todo o período da graduação no basquete universitário, o que durava em média 4 anos, para aí então poder entrar no draft. Caso o atleta abandonasse os estudos antes de se formar, ele só poderia se inscrever no draft no ano que a sua turma da faculdade se formasse. E foi nesse ano de 68 que um jovem chamado Spencer Haywood se formou no ensino médio, e Spencer havia nascido em uma família de 10 irmãos em Silver City, Mississippi, e sua mãe colhia algodão no campo ganhando $2 por dia para sustentar a família. Nesse período, a produção rural começou a ser mecanizada, e a precariedade no trabalho, junto ao racismo da época, fez com que a família Haywood buscasse novas oportunidades mais ao norte do país. Nesse mesmo ano, Spencer conseguiu uma bolsa para jogar basquete no Colorado Junior College, enquanto seus irmãos davam duro na fábrica da GM. Ele agarrou a oportunidade com uma chance de mudar a sua história e de sua família. Porém, essa universidade não fazia parte da NCAA, e logo o sistema da NBA não contaria seus jogos para o eleger ao draft. Uma temporada depois, então, ele migra para a Universidade de Detroit, onde poderia ir para o draft. Porém, apenas ao fim da sua graduação. Spencer rapidamente se tornou um destaque no basquete nacional, sendo medalhista de ouro nas Olimpíadas de 68, na Cidade do México. Lembrando que era justamente os jogadores universitários que disputavam esses jogos. Agora um ponto importante. Spencer precisava transformar logo a sua carreira e suas habilidades em estabilidade financeira. E os programas de esportes universitários nunca tiveram como foco a questão monetária dos atletas. Elas oferecem bolsas de estudos apenas. Então Spencer ficou em uma situação difícil. Para se manter jogando em Detroit e ter uma chance de entrar para a NBA, em 3 ou 4 anos, ele tinha que se manter e ajudar a família. Ele não teria condições e a NBA não estava nem aí, mantinha a regra, mesmo se tratando de um talentoso prospecto que tinha médias de 32 pontos e 22 rebotes. É aí que Spencer olha para uma nova liga que havia surgido um ano antes, em 67, e estava crescendo e encantando torcedores com jogos mais focados no entretenimento. A ABA, American Basketball Association. For a league that got very little respect, the ABA always knew how to put on a great show. Os cartolas dessa nova liga não estavam ligando muito se os atletas iriam largar a universidade mais cedo e vir logo jogar no basquete profissional. Spencer não pensou duas vezes, e em 1971 ele entrou para a ABA para o time do Denver Rockets, que atualmente é o Denver Nuggets, e teve uma estreia avassaladora e foi eleito calouro do ano. Foi aí que um time da NBA, o Seattle Supersonics, resolveu desafiar a liga e trazer o jogador. Lembrando que a NBA, por ser uma liga muito mais consolidada na época, tinha mais poder financeiro. Logo, podiam oferecer contratos mais robustos. E então Spencer aceitou. Mas aí começou a guerra. 1, 2, 3, 4! Pressionado por executivos de outros times, a diretoria da liga resolveu não reconhecer o contrato e impor sanções aos Sonics. E o caso foi parar na justiça, tomando grande proporção na mídia e chegou até ir à Suprema Corte norte-americana. E foi numa acalorada discussão que a Suprema Corte, por 7 votos a 2, julgou procedente o pedido de Spencer, pois foi levado em consideração que prestar serviço numa liga profissional de basquete era a condição necessária para a subsistência de Spencer e sua família, aspecto que a NBA nunca havia considerado. Bom, a partir daí a regra muda e os jogadores passam então a ser elegíveis para o draft, após a saída do high school. O primeiro grande jogador a fazer isso pós-Spencer foi Moses Malone, em 74, que foi para a ABA, mas 2 anos depois passa a ser um jogador da NBA quando as duas ligas se fundem em 76. Os tempos mudam. Bastante até. E mudam graças a lutas que pessoas como Haywood enfrentam, contra sistemas opressores e às vezes desumanos. Hoje nós podemos ouvir relatos de inclusão na liga de jovens como Gui Santos, que sonham em chegar lá. Mas um que eu tremi assim quando eu conheci foi o Curry. Foi a primeira vez que eu vi ele, foi logo depois do primeiro jogo da Summer League. Eu tinha jogado bem, tinha feito um bom jogo. Eu joguei tipo assim 26 minutos, algo assim, fiz 23 pontos e tal, e eu voltei pro vestiário assim felizão, ligando pra minha mãe. Aí assim, o tempo todo assim, minha ligação com meu pai e com minha mãe, com os dois. Aí eu falei assim, mãe, o Curry tá aqui do lado, velho. Aí ela... Quem? Agora sim, vamos do princípio, voltando no tempo, direto para 1947. Em 1º de julho de 47, rolou o primeiro draft da BAA, e foi em conjunto com a NBL. Lembra que eu comentei lá no começo? Bom, isso aconteceu por um motivo. Ambas as ligas competiam.
e isso começou a inflacionar os salários de jogadores, na tentativa das ligas de se manterem no topo. Então, para controlar essa questão, eles resolveram juntar o draft e atribuir direito dos jogadores aos times que selecionavam, facilitando assim uma negociação direta dos contratos. Talvez esse fosse o primeiro movimento natural de junção das duas ligas, que aconteceria 2 anos depois. Mas nesse ano, em 47, a NBL já tinha saído na frente e contratado 11 jogadores. E para manter a seleção de forma justa, as equipes da BAA foram autorizadas a selecionar os jogadores primeiro. Bom, tudo isso estabelecido, a regra de seleção era muito simples. O time com pior campanha escolhia primeiro, e assim sucessivamente. Para campanhas iguais, rolava um desempate na moeda, prática que é realizada até os dias de hoje, inclusive. Naquele ano, a Pick 1 foi para o Pittsburgh Ironman, que tinha tido um recorde de 15 vitórias e 45 derrotas na temporada. E eles escolheram o ala Clifton McNeely. Agora fica aqui algumas curiosidades interessantes. Clifton, o primeiro jogador Pick 1 da história, tinha 1,78 m de altura. E nunca chegou a jogar basquete profissionalmente, já que logo após o draft, ele optou por desistir de jogar e se tornar técnico na High School do Texas. Já o time do Pittsburgh Ironman, que havia draftado ele, nem chegaria a estrear na próxima temporada, tendo suas atividades encerradas após esse draft. Bom, como eu tinha comentado, em 49 a BAA se funde com a NBL e formam então a NBA. E aí, em 1950, acontece o primeiro draft com o nome da NBA. O pick 1 daquele ano foi do Philadelphia Warriors, draftando o Alan Paul Arizin, conhecido como Pitching Paul. Nesse período, foi instaurado junto com a ordem da escolha por campanha, a escolha regional. Um time poderia abrir mão da sua escolha no primeiro round para selecionar um jogador local que tivesse nascido, sido criado ou atuasse no basquete universitário de até 50 milhas, cerca de 80 quilômetros, do ginásio de atuação da franquia. Ao longo da história, 23 atletas foram selecionados utilizando essa regra, dos quais 12 foram eleitos Hall da Fama. Para vocês entenderem como esse sistema podia gerar problemas, vamos pegar 2 exemplos. Em 1960, Oscar Robertson, que jogava na Universidade de Cincinnati, foi draftado pelo Cincinnati Royals, o atual Sacramento Kings. E essa seria a situação ideal da regra da escolha territorial. Já o outro caso foi com Wilt Chamberlain, que foi selecionado pelo Philadelphia Warriors, o atual Golden State Warriors, em 1959. O caso dele gerou mais confusão. De 56 a 58, Chamberlain jogou basquete universitário pelo Kansas, que na época nem se enquadrava na regra das 50 milhas em nenhuma franquia da liga. E no ano anterior ao draft, ele nem estava mais atuando na universidade. Ele atuava pelo Harlem Globetrotters, que é uma equipe de basquete que viajava o mundo fazendo apresentações performáticas. Mas após muita negociação e lobby dos magnatas, a NBA aceitou o argumento do Warriors de que o pivô tinha nascido na Filadélfia e por isso pertencia ao seu território. Bom, já dá pra gente imaginar um monte de cartola, donos de outras franquias chiando com essa situação, né? Querendo ter o direito de pegar também talentos para os seus times, mas não tendo a prioridade pelo atleta nem estar atuando perto do seu ginásio. Em 1966, a NBA resolveu mudar as regras de escolhas de novo e adotou um sistema diferente. Pegava o pior time da Conferência Leste e o pior time da Conferência Oeste. Jogava o famoso cara ou coroa, o time que vencesse ali ganhava a pick 1 e o outro ficava com a pick 2. A partir daí, todos os outros seguiam a sequência de pior para a melhor campanha para definir a ordem. Naquele ano, o pick 1 ficou com o New York Knicks, que draftou o ala Cassie Russell, e a pick 2 ficou com o Detroit Pistons, que draftou o armador Dave Bing. Sim, na época eles eram de conferências diferentes. Lembrando que nessa época já era liberado trocar picks também. Bom, ao longo dos anos o sistema foi esse, mas não demorou muito a surgir situações na prática que começaram a incomodar os outros times. Quando os piores times eram todos da mesma conferência, os segundos e terceiros piores se sentiam injustiçados. Por exemplo, em 78 os piores times em ordem foram New Jersey Nets, Buffalo Braves, ambos da Conferência Leste, e aí viria o Indiana Pacers, que na época era da Conferência Oeste. Então, pela regra vigente, os Braves, que tiveram a segunda pior campanha da liga, só poderia ter acesso a, no máximo, a pick 3, já que o Pacers, que mesmo tendo um retrospecto melhor, iria disputar na moeda a pick 1 ou a 2. E não era só isso, um outro fenômeno começa a acontecer em meados da década de 70 na liga. Equipes que percebiam que não iam conseguir competir na temporada, começavam a perder de propósito para garantir que iriam ficar no topo do draft. Pois é, surge aí o famoso tank. Uma prática que nunca foi bem vista pela liga, já que esses times deixam de competir
portanto vendem menos ingressos e produtos. Tanking is still happening in the NBA. Então, em 1985, a regra muda novamente. O conselho da NBA decidiu revisar o modelo e surge a loteria da NBA. Todos os times que não se classificavam para os playoffs tinham seus nomes colocados em envelopes e eram sorteados pela ordem das escolhas. Dessa forma, as equipes tinham chances iguais de ficar com a primeira escolha, fazendo o tank não valer tanto a pena assim. Os times classificados para os playoffs vinham logo após, respeitando a ordem das campanhas, de pior para melhor. Esse modelo não demora nem um ano para começar a ser criticado, porque times que ficaram de fora dos playoffs por pouco podiam acabar com picks melhores do que times que fizeram as piores campanhas. Pensando nisso, em 87, apenas as 3 primeiras escolhas passam a ser sorteadas entre os 3 piores times e da 4ª escolha em diante seria determinado pela campanha das franquias. Ok, dessa forma tá parecendo mais justo, né? Talvez, mas ao mesmo tempo não desestimulava a prática do tank. Em 1990, o sistema de loteria com probabilidades ponderadas foi introduzido. O sorteio passou a funcionar da seguinte forma: várias bolas de ping-pong numeradas são colocadas em um recipiente. Os 14 times que não se classificaram para os playoffs possuem mais ou menos bolas no sorteio a depender da sua campanha. Entre 90 e 95, as probabilidades, ou seja, a quantidade de bolinhas que cada time tinha nesse recipiente, foi mudando. Mas em 95, as probabilidades ficaram dessa forma. As 3 primeiras escolhas são sorteadas retirando uma bola de cada vez do recipiente e a partir da 4ª obedece-se à ordem das campanhas. O pior time tinha uma chance de 25% de terminar com a pick 1. O segundo pior tinha 19,9%. E as probabilidades iam decrescendo até a 14ª pior campanha, que tinha apenas 0,5% das chances. Esse sistema perdurou por muito tempo, mas foi em 2019 que essas probabilidades foram alteradas novamente, visando, claro, a diminuição do tank. Ou seja, times que perderam muito mais e de propósito acabam não tendo tanta vantagem assim. And the NBA Draft Lottery is right around the corner. Agora os 3 times com pior campanha têm chances iguais de conseguir a pick 1, de 14%. Depois que os sorteios forem realizados para as 4 primeiras escolhas, as outras equipes da loteria continuarão a escolher na ordem inversa de seu recorde da temporada. O link com a lista completa dessas odds vai estar no post. Aí você me pergunta, e as escolhas de 15 a 60? Bom, a seleção do draft para o restante da primeira rodada, que vai da escolha 15 a 30, e toda a segunda rodada, que é da 30 a 60, são determinadas pela ordem inversa do registro da temporada regular. Ou seja, cada equipe da NBA recebe uma seleção da primeira rodada e uma seleção da segunda rodada, a depender do seu desempenho. Claro que com esse lance de poder trocar picks, quando você vai ver as escolhas que o seu time tem, é uma grande bagunça. Bom, e essa é a história das regras do draft da NBA. Espero que vocês tenham gostado. As indicações e referências do episódio vão estar no post. E é claro, a gente espera o feedback de vocês, com dúvidas, adendos e correções. Muita coisa legal ainda vai vir nesse projeto e a gente tá com uma equipe bem legal e empolgada por aqui. Então segue a gente em todas as redes sociais, os links estão no post e até a próxima. Esse podcast é editado pela Zcast Produções.